Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do CRCast. Este episódio é patrocinado pela CR Basso Educação Corporativa. Você tem aí o QR Code na tela para acessar o nosso site. E se é a sua primeira vez conosco, fica aqui o convite para você se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos e assistir aí aos nossos outros episódios, que a gente fez todos eles com muito carinho, tá bom? Tem muito conteúdo bacana para você. Hoje vamos falar com um especialista, gente finésima, que vai tratar aqui com a gente sobre algumas, diria algumas cautelas a serem tomadas pelas empresas ao gerenciar a jornada de trabalho dos seus colaboradores. E a gente vai também explorar um pouquinho mais sobre esse tema, trazer para vocês diversas questões que são, diria, os pontos mais comuns nas verificações feitas pela fiscalização e também nas demandas judiciais. Como vocês devem saber, a legislação trabalhista ela é bastante rigorosa quando a gente trata de jornada de trabalho. Quando a gente trata de, além de jornada de trabalho, horas extras, né? E muitas outras questões. E daí muitas empresas ficam um pouco fragilizadas, simplesmente por não entenderem as regras, não entenderem as regulamentações. E neste episódio, a gente vai explorar alguns desses pontos mais comuns e que as empresas enfrentam ao gerenciar a jornada de trabalho dos seus colaboradores, e a gente vai discutir também as maneiras, isso é a parte muito importante, as maneiras de evitar esses problemas, né? Então a gente vai falar sobre as leis que regulamentam as horas extras, a jornada de trabalho e o que acontece, e olhem só, o que acontece quando as empresas não cumprem essas regras. E também alguns outros detalhes que podem fazer a diferença aí na sua empresa, inclusive na gestão. E aqui já fica a primeira dica: entender essa sistemática, entender essas regras, entender essas normas é crucial para qualquer empresa que queira evitar ou reduzir ao máximo o passivo trabalhista. Ou seja, evitar multa, evitar processo trabalhista, né? Estou até olhando já para o nosso convidado aqui, diversas outras penalidades que podem surgir aí ao longo da jornada, né? E mais do que isso, além dessa questão monetária, né? Eu estava trocando figuras aqui com o nosso convidado antes de entrarmos aqui no ar. Além dessa questão monetária, que pega no bolso, né? A gestão de pessoas, quando ela é feita dentro de regras claras, abertas, transparentes, de forma leal e justa, só tem a contribuir com o bom clima organizacional. E daí, consequentemente, com a produtividade, com a felicidade das pessoas. Então, se você é um empresário, um gestor de recursos humanos, gestor de pessoas, de equipes, já passou por situações como essa que eu comentei antes, né? Ou se você está passando por isso, ou ainda, se você deseja saber mais sobre esse assunto, esse episódio é para você. E vamos começar, que eu já falei demais, viu? O nosso convidado de hoje é um amigo queridíssimo aqui da CR Basso, conhecido pelos próximos como Zé, ou como Júdice aqui, né? Um dos nossos instrutores, os nossos associados, nossos amigos, nossos parceiros. Teria vários adjetivos aqui para colocar. O Júdice é um ser humano ímpar, tá? É uma figura extremamente simpática, é uma figura carismática, uma figura, de novo, extremamente cordial e uma das pessoas mais respeitosas que eu conheci até hoje, tá? E olha que eu já conheci bastante gente. E além de tudo isso, que são excelentes características, um profissional extremamente, e eu friso extremamente mais uma vez, extremamente competente, tá? Com um conhecimento invejável, com uma memória impressionante, né? É um parceiro de longa data aqui da CR Basso e mais do que especial aqui para a nossa equipe de instrutores, tá? É um orgulho muito grande ter o Júdice aqui na nossa equipe, tá? Ele já atua há mais de 50 anos na área de RH, indústria mecânica, metalúrgica, química, serviço, auditorias, e todos esses anos, acho que 25 anos na gerência de recursos humanos, né, Júdice? 25 Sim. anos. Ele é mestrando em Psicologia Organizacional, PUC São Paulo, pós-graduado em Administração de RH, graduado em Administração de Empresa, contabilista. Olha, teria que botar um papel bem grande aqui para eu continuar lendo na sua frente. Docente há mais de 30 anos, ministra treinamentos abertos em company, também MBAs, né? Trabalha fortemente aqui na CR Basso com eventos voltados para auditoria em folha de pagamento, é um treinamento que ele faz bastante aqui, legislação trabalhista, previdenciária, especialista em folha de pagamento, um treinamento show de bola, né? Legislação trabalhista diversa e por aí vai, né? E é um orgulho muito grande ter você aqui conosco. Eu já falei isso antes do ar, vou falar de novo aqui, na nossa preparação aqui para iniciarmos. Então, amigo, muito bacana fazer esse resgate da nossa história um pouquinho aqui com os nossos amigos, a nossa trajetória e relembrar aí como foi a nossa jornada até hoje, tá?
Tem algumas perguntas que eu separei aqui que o nosso público deixou para nós, né? No nosso blog, algumas questões aqui que são contundentes e até algumas questões que eu recebo muito, eu como advogado por formação, né? Recebo muito dos meus clientes e que eu continuo recebendo até hoje, tá? Mesmo atuando menos na área, continuo recebendo isso ainda de forma recorrente, tá? A primeira delas, Júdice, que eu queria compartilhar contigo, e eu queria abrir o primeiro momento para você dar um oi para o nosso pessoal, né? Depois fazer a pergunta, por que que um gestor precisa saber o mínimo de legislação sobre jornada de trabalho, né? Legislação sobre jornada de trabalho, já que é o setor de RH que faz o controle dessas marcações, né? Então, seja muito bem-vindo e vamos começar com esse assunto polêmico. Sim. Tá? Muito obrigado, em primeiro lugar, aí. Quero agradecer CR Basso, você, Leandro, pelo convite. Eu que agradeço, meu amigo. Espero estar podendo contribuir um pouquinho aí para esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos ouvintes, aí, dos nossos internautas e telespectadores de todas as plataformas, aí, né? O nosso podcast. E espero aí esclarecer um pouquinho o assunto aí para Eu tenho certeza, se for depender do que você sabe, é impressionante. Opa, muito obrigado aí pelos elogios, né? É de coração. Espero corresponder sempre aí à expectativa de vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que o porquê que é necessário esse conhecimento. Então, nós vamos ter um histórico de fiscalização de como era controlado a jornada de trabalho. Anteriormente, há algum tempo atrás, vamos supor, 2018, 2009 a 2018, as informações sobre o ponto, sobre o controle da jornada, ficavam dentro da empresa através de arquivos digitais, tá? Então, ele tinha lá o ponto digital, na maioria das empresas, tá? Essas informações ficavam armazenadas em arquivos específicos, né? O arquivo do relógio do ponto e o arquivo de tratamento do ponto. Esses arquivos eram transmitidos para a folha de pagamento. Em caso de fiscalização, essas informações eram verificadas através de um sistema de tratamento, né? Comparando o que foi produzido ponto com a legislação trabalhista, um sistema que o Ministério do Trabalho dispõe para a verificação das inconsistências. Exatamente. Né? Então, ficava um pouquinho remoto, né, esse exame. Né? Só era solicitado em algumas ocasiões pela fiscalização. A maioria dos pontos ficavam dentro da empresa, mas sem nenhum exame. Então, isso permitia que algumas empresas, né, não tratassem essa parte como relevante, possibilitando o mal para a própria empresa. Ela criava um passivo onde ela teria que responder futuramente e também se expondo à fiscalização. Então, hoje, com toda essa alternativa que nós temos de transmissão dessas informações através do e-social, né, ficou mais vulnerável. Então, essas informações, apesar que o resumo do ponto não passa para a folha de pagamento ainda, para o e-social, sim, somente o número de horas trabalhadas e a forma das horas trabalhadas, horas extras, banco de horas, né? Horas trabalhadas. Então, esses resumos, né, dão para entender também se existe algum tipo de desvio, né? Somente com essas informações, sem entrar especificamente no arquivo do ponto. Então, o e-social, através do pagamento, né, que nós temos o evento 1.200, que é a folha de pagamento do e-social, ele já pode indicar se existem excessos. Por exemplo, eu posso fazer 2 horas extras por dia ou 2 horas suplementares, e isso vai aparecer na minha folha de pagamento. Se eu tenho, uma conta básica, se eu tenho 5 dias a 2 horas, quanto que nós teríamos? 10 horas semanais. Ou horas extras ou horas suplementares. Né? Então, seria a soma desses 2 eventos. Ok? Vezes 4 semanas ou 4 semanas e meia,
Então, nós temos aí por volta de 45 horas, tá? Correto. Ou até 50 horas, no máximo, estourando, se nós incluirmos só o Incluímos. sábado. Quando eu tenho lá o evento de folha de pagamento que vai para o e-social, tem lá, empregado tal realizou 60 horas. Então, a empresa, quando ela transmite para o e-social, ela vai transmitir o total. Mesmo assim, já começa a despontar um excesso. Qual que é o máximo para aquele mês? 45, 50 horas, 60 horas. Já poderia ser levantado aí um questionamento se essa empresa excedeu ou não, cabendo, se for o excesso, diversos tipos de multas para essa empresa na parte trabalhista, ok? Então, nós precisamos tomar cuidado com essas situações. O que é o e-social? A partir do ano de 2018, as informações que eram contidas dentro da empresa, ó, através dos arquivos físicos, ó, eu tenho lá o meu arquivo de aço, que eu tenho um prontuário do empregado. Dentro desse prontuário do empregado, eu tenho um exame médico. Dentro do prontuário do empregado, eu tenho o início e o término das férias. É. Eu tenho o cartão de ponto dele. Exame Eu tenho os admissional, afastamentos, né? afastamentos, Tudo férias. fisicamente passou a ser digitalizado. Então, tudo que eu produzo hoje dentro de uma folha de pagamento é compartilhado no próprio momento com os órgãos fiscalizadores: Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência Social, Caixa Econômica e outros que vão ainda entrar dentro do sistema do e-social. Agora, nós não estamos mais sozinhos, não? Então, nós temos um parceiro para poder verificar o que nós estamos fazendo todos os dias. Isso é nocivo? É perigoso? Não. Pelo contrário, é uma ajuda que a empresa está tendo sem pagar nada, como se fosse uma auditoria. Então, se existe um erro, pode ser percebido antes que esse erro cresça. Essa crítica ainda vai demorar algum tempo para ser feita, mas, como se fala, é um coadjuvante dos limites que a empresa pode realizar. Então, ela vem frear aí a formação de passivos. Então, vai nos ajudar. Então, peço que você enderece novamente a pergunta, né? Imagina. Porque nós temos uma volta. Exato. Mas imagina, pra acho que abriu o saber- conhecimento aqui, expandiu um pouco mais a pergunta Sim. e foi ótimo esse esclarecimento, né? Então, quer dizer, em suma, aquelas informações que antes ficavam restritas ali na empresa, como você bem diz, naquele armário de aço, né? Ou então nas empresas grandes, aqueles armários gigantes que você tinha que rodar, Exato. nos girar. Eu arquivos. ainda peguei isso, girar a Volantes, manivelinha, né? Sim, Para andar com para lá e para cá e certeza. você adentrar os corredores, aquilo que ficava restrito, aquilo ali, ou em último caso, né, numa Sim. auditoria, numa fiscalização ou num processo judicial, que esses documentos iriam aparecer, iriam ser exibidos, ou a Sim. situação fática ia ser exposta ali, né? Agora nós temos um colega, um parceiro Com certeza. que atua ali que recebe essas informações já online, de forma Exato. pronta, de forma rápida, e pode atuar junto com a empresa para mitigar, para tentar ajustar ou tentar prevenir justamente esses equívocos que você citou aqui agora. Então, antes elas eram mais restritas, as informações, e agora é uma informação que o governo, né, quem de direito, né, do governo, os departamentos próprios, Sim. né, no caso, o Ministério O trabalho. do Trabalho, né, ele agora tem essas informações, né? É isso, né? Sim. Então, basicamente é isso, né? Perfeitamente. Então, tá bom. Agora é o seguinte, qual que é, Chutz, essa é uma outra pergunta que o pessoal coloca bem aqui para nós, né? Qual que é a diferença entre jornada de trabalho e horário de trabalho? Isso eu recebia muito, aliás, quando eu Sim. atuava mais fortemente no trabalhista, a diferença entre jornada de trabalho e horário de trabalho. Então, é muito simples, né? Jornada de trabalho é quando nós contratamos o empregado e definimos o número de horas que ele deve permanecer dentro da empresa. Quantas horas você vai trabalhar na nossa empresa diariamente? 8 horas. Essa é a jornada. E o horário de trabalho? É como você vai disponibilizar o seu trabalho. O horário de início, os intervalos e o término da sua jornada, que pode ser fixo ou escalonado. Então, você pode trabalhar de manhã, por exemplo, à tarde ou à noite. Então, você está desenvolvendo aquela jornada contratada. Então, bem distinto. Jornada, número de horas, horário, onde você vai desenvolver as horas contratadas.
Perfeito. Tá? Agora eu vou voltar naquela primeira pergunta, depois de ter expandido um pouquinho através dessa segunda. Sim. Então, a pergunta é, por que o gestor precisa saber o mínimo sobre a jornada de trabalho, já que quem faz o controle das marcações é o RH? Então, por que o gestor precisa dessa informação? Por que ele precisa estar aqui acompanhando nossas informações? Ou até estudar mesmo esse assunto, porque de fato é importante. Por que o gestor também precisa saber? Então, na mesma sequência da pergunta, vem a resposta. Quando o empregado trabalha, ele marca o ponto, consolida isso dentro de um aparelho, que seria o relógio do ponto, é tratado o ponto. Quando chega para os recursos humanos, ele só Exatamente. trata o ponto. Ele vai justificar o atraso, a falta, vai justificar a compensação. Então, o fato já aconteceu. Então, como é que eu vou inibir um passivo? Como é que eu vou eh, eh, terminar assim, de vez mesmo, né, com a possibilidade de formação de passivos? É instruindo os gestores Gestores. da importância dos limites que ele tem para aquela determinada jornada. Ou jornada extra, ou um banco de horas, ou um trabalho aos domingos, ou um trabalho aos sábados. Então, se ele souber quais são os limites, dentro desses limites ele vai programar a sua atividade e não deixar formar o passivo. Quando chega para recursos humanos, a parte 2, então está mais ameno. Se houver alguma situação aí extra, você já diminuiu na proporção muito grande, né, Sem essa dúvida. possibilidade de Não acontecimento. tem como Você inibe gestor. na fonte. Certo, com certeza, não tem como o gestor ficar alheio a esse tipo de Sim, situação. com Ou, né, certeza. tem que se informar, né? Além da parte técnica, Poxa. deve haver uma parte aí de conteúdo, né, para que ele tenha acesso, né, recursos humanos ou de outra forma, traga quais são esses limites que ele deve Sem dúvida, trabalhar, aí, sem dúvida. obedecer. Às vezes uma autuação, Júlio, eu falo isso pelas centenas que eu já toquei na frente, né? Sim. O que eu já defendi. Às vezes uma autuação única, autuação, ou, posso ir até mais além, um processo trabalhista, que versa ali sobre várias coisas, dentre elas hora extra. Sim, Aquele processo é suficiente para fazer um rombo gigante na empresa. com certeza. Rombo gigante, depende do tamanho, né, do salário da pessoa, né, do tempo que ela ficou trabalhando ali, Com da certeza. quantidade de horas extras. Aquilo ali gera um passivo gigante, gigante. O custo de um treinamento, de uma capacitação para esses gestores é infimamente, assim, é muito pequeno quando comparado a esse passivo, quando comparado aos processos. Porque eu vejo, a gente vê no dia a dia, né? Você vê Sim, também, poxa, a com gente vê, certeza. são valores, são cifras gigantes, né? Hoje está um pouquinho mais controlado isso, mas antigamente você colocava qualquer coisa na petição lá, o valor gigantesco, poxa, Sim. aí se você, imagina, faltasse na audiência, ou não comparecesse, ou não conseguisse provar, ou o reclamante, naquele caso, tinha uma testemunha que provava justamente que ele fazia aquela quantidade de horas extras, poxa, ficava um passivo enorme ali para a empresa pagar, né? Com certeza. Então, a capacitação, o treinamento, o conhecimento, estamos falando disso antes, o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta, né? Com certeza. Pois é. Só para você ter uma ideia, uma multa por artigo do capítulo Essa da é bruta. jornada de trabalho, R$ 4.082, podendo ser dobrado na reincidência. Por artigo. Por artigo. É. Por artigo, né? Então, vale a pena o investimento. Sem dúvida. Fora isso, não é a multa, é o passivo que você vai criar. É A justamente multa isso que eu é um estava comentando. freio, né? A multa é como um cinto de segurança dentro do veículo. Nós não queremos usar, mas temos que usar, Sim. tá? Mas a consequência do acidente é infinitamente maior. Então, se nós não... a multa ele vai funcionar o cinto de segurança para que não crie os passivos. O passivo vai ser muito grande se nós não inibirmos. Então, a multa nos alerta. Sem dúvida. E me corrija se eu estiver errado. É cumulativo. A multa você vai tomar, a autuação você Sim. vai tomar, e o processo trabalhista você também vai receber Com com as certeza. horas extras, né? Com certeza. Então, não é uma coisa, eu tenho uma, não vou ter a outra, não. Você vai ter uma e vai ter a outra, né? Inclusive, em muitos casos, que não houve autuação, não houve, naquele momento, uma auditoria na empresa, o próprio juiz do trabalho notifica Sim. o Ministério do Trabalho para que apure essa situação na empresa. E muitas vezes isso aconteceu comigo em alguns processos, inclusive. Sim. Então, não tem porquê. Então, um pouquinho mais além disso, nós temos também olhar no balanço da empresa. O balanço é publicado e ele traz aí o dimensionamento do passivo. Do passivo, é. E quem vai fazer isso?
é uma auditoria que vai verificar. Quanto mais arestas eu tiver, tá, mais desinteressante será a nossa empresa para captação de capital. Com certeza. Com Então, certeza. é de interesse de todos, né? Sim. E nós não entramos aqui ainda, mas eu vou falar isso mais à frente. Toda a questão comportamental disso tudo, a questão do Sim, clima organizacional, a questão da felicidade das pessoas, né, da produtividade, né? com certeza. Porque isso tem reflexos. E reflexos que acabam penetrando até na cultura da empresa, Sim, né? E isso fica fixo lá depois e é muito difícil tirar, né? com certeza. Né? E aí acabam chegando aí as penalidades, as multas, os processos trabalhistas, né? E é Sim. difícil, né? É uma vida difícil, não é melhor a gente gastar um pouco mais, né, com treinamento, investir com treinamento, né? Seria a melhor palavra, correto? Obrigado. Investir com treinamento, com capacitação, porque o resultado, a prevenção do passivo, nesse caso, é o melhor remédio, né? A melhor Com solução. certeza. Muito bom. Ô, meu amigo, e aqui uma perguntinha também. Outro dia um cliente, a gente tá falando sobre o outro tema, não lembro exatamente qual que era o tema, era ligado à legislação trabalhista, e no final ele perguntou, mas por que meus gestores, por que é importante conhecer a legislação trabalhista? Por que todo mundo tem que saber? É muito artigo, poxa. Como que eu vou saber tudo isso? Eu não sou advogado. Eu falei, nem eu que sou advogado sei tudo. Mas eu sei alguém que sabe, viu, André? Todo mundo fala aqui, né, André? Eu sei alguém que sabe. Quem é, André? Pode falar daí. É o Júdice, exatamente. Mas eu não sei, você é alguém que sabe, né? Então, por que é importante os gestores conhecerem a legislação trabalhista, né? Os gestores que estão diretamente ali com o público, né? O pessoal de RH também, né? Então, por que é essa importância? Então, o gestor, ele tem toda a parte técnica do trabalho dele, não? É mais do que um doutor na área, tudo. Mas só que o profissional, ele se fecha também com outras situações, comportamental, condução do grupo, não? E uma dessas partes importantes seria a legislação trabalhista. Como nós falamos no início, né? É conhecer quais são os limites. Então, eu tenho meu alvo para atingir, meu resultado para atingir, mas eu tenho que ver até o momento do ponto de equilíbrio, até onde que eu posso me arriscar para que o resultado conquistado não seja inferior ao passivo formado. Perfeito. Às vezes eu quero entregar algo, mas o passivo que eu vou provocar é infinitamente superior ao resultado conquistado. Então é isso, é saber os limites, né? Como nós sabemos os nossos limites em diversas situações, até onde que nós devemos chegar no nosso dia a dia, né? A parte trabalhista também, ela vem também trazer essa informação. E não é muito difícil de se fazer. O RH normalmente domina muito bem essa situação. Ele é doutor nessa situação. Mas, às vezes, nós temos um grande problema na empresa, que são as comunicações. Nem sempre essa comunicação chega de uma forma adequada ao gestor. É uma forma mais, assim, punitiva, crítica. E é difícil do gestor, às vezes, absorver aquela informação e transformar em mudança de comportamento. Porque, às vezes, muitas vezes, fala, olha, José Carlos, José Isso Carlos, é comum. fumei dos meus 14 anos, comum. infelizmente, na nossa época era um status, né? Olha, eu estou fumando tudo, né? Então, desde os meus 14 anos até meus 28 anos, eu sabia muito bem o mal que o cigarro fazia. Eu tinha consciência plena, mas eu começava, mesmo assim, eu continuava a fumar, né? E foi difícil largar o vício, até o momento que eu me convenci que aquelas informações eram reais e implicavam na mudança do meu comportamento. Então a informação estava lá, latente e tudo, mas não havia o tempo quê? todo. Provocar uma mudança de comportamento. A crítica fazia que eu aderisse, né? Tivesse uma adesão ao vício e não me separasse do vício. Então é a mesma coisa, né? É uma excelente comparação. Às vezes a informação é em Muito forma lúcida. de crítica. Então, ela não tem uma transformação do comportamento. E o gestor tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter o conhecimento, internalizar, validar e isso mudar o comportamento. Senão fica na mesma. Eu sei que está errado, mas eu faço sempre a mesma coisa. E Então, é mudança comportamental. Sim. Aí, além do conhecimento. O conhecimento é essencial, mas eu tenho que ter. Sim. Primordial é a mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, o resultado... Não adianta nada. Não adianta como nada. eu fiquei fumando um montão de tempo sem, sabendo, tendo consciência e ainda errando.
Pois é. E agora falando ainda, né, aliás, do controle de jornada, isso tudo são perguntas que Sim, o pessoal deixou aqui para nós, por tá? favor, à Então, eu estou vontade. repassando aqui, até a forma de fazer, eu estou fazendo elas bem parecidas aqui. Então, como que as empresas devem... E são perguntas também que o pessoal deixa quando liga aqui para nós, Sim, para pedir uma proposta de um treinamento, né? Alguma coisa sempre ligada a essa área. Então, eu separei aqui as principais, né? Uma delas foi assim também, ó. Como que as empresas devem fazer esse controle de jornada? Ou seja, como é feito, como é a melhor forma de fazer esse controle de jornada, né? E quais as principais ferramentas hoje utilizadas para o controle de jornada? perfeito. Então, nós temos definido pela legislação, né, que todo estabelecimento que possuir mais do que 20 empregados deverá realizar o controle da jornada. Inclusive, nós aconselhamos, menos de 20 também deve ser empregado o controle da jornada. Como é que pode ser controlar a jornada? Manual, o ponto antigo manual, que nós tínhamos até o livro do ponto, ou um Sim, ponto aí saudoso. numa planilha, né, manual, né? É evitar o que nesse caso? A simetria, a rigidez britânica, que pode invalidar. Que horas que você entra, José Carlos? 7 horas. Então tem aquela marcação: 7, 7, 7, Todos os 7, 12, dias. 12, 12. Então, repetitivo. Tá? Vai ser pontual sim, né? Putz, É extremamente acho que nem lá em interessante, mas Buckingham, não é né? o que acontece, né? Então, é A retratar vida não é a assim. realidade. É Tá? simplesmente retratar a realidade, né, Exatamente. poxa? Como prova, isso aqui é refutável, né? Não é válido e Exatamente. válido que o empregado aí conseguir provar, né? Sim. O Pode ser magistrado mecânico, desconsidera quando ele vê assim britânico. com Desconsidera, certeza, né? com certeza. Mecânico, que seria aquele tradicional, né? Aquele cartão cartonado, né? Que coloca lá na fenda lá daquele relógio mecânico, tem a alavanquinha e faz a marcação, tradicional. Peguei muito tempo desse relógio, bastante tempo, né? E eu também tenho, né, agora mais moderno, surgiu em 2009, né, que seria o RAP, né? Não o happy hour, né? É. Mas é o registro eletrônico Que é ótimo do também, ponto, né? com certeza. Mas o Então, registro, né? uma forma Sim. mais saudável, mais fácil, mais eh, confiável de trabalhar o ponto, né? Então, esse RAP, ele registro eletrônico do ponto, ele veio sendo implantado desde 2009, agora até Nossa, é verdade, já faz tempo, hein? 2009. 2021. Exato, o tempo passa Eu muito lembro rápido, a quando ele gente não entrou em percebe. vigor. Aqui na Com Cebasso nós certeza. vendemos esse treinamento sobre esse tema específico, a gente vendia igual água Sim, naquela época. Era obrigatório, era uma novidade, né, para algumas empresas e tal. com certeza. Putz, foi um trabalho que a gente fez muitas e muitas e muitas turmas. Jornada de Turmas trabalho, abertas, RAP, inclusive. não? Sobre turmas abertas ainda nós fizemos. Muitas. Sim. Às vezes tinha mais de uma na semana. Eu participava disso. Então, o Putz, grila. professor Jairo, Exatamente. ele deu Exato, é essas isso mesmo. aulas. Putz, foi legal, viu? Foi uma bela de uma jornada, viu? Mas é verdade, eu não imaginava que lembrava tanto, que fazia tanto tempo, né? Mas faz mesmo. Show de bola. Então, em 2021, É, ó, ela veio isso que eu ia falar, e você tá falando abriu, 2021, eu te cortei, né? abriu em 3 possibilidades de marcação. O REP, que é o registro eletrônico do ponto, Correto? ele na modalidade C, que é o registro convencional, aquele que sai o comprovante para o empregador, para o empregado, perdão. Empregada. O REP P, que são através de aplicativos até com geolocalização. E o REP A, que as informações são contidas dentro da empresa, né? Então, o tratamento do ponto é feito dentro da empresa e não nas nuvens como o REP P. Então, eu posso ter aqui a catraca de acesso, né? Eu posso ter um portal com chip de aproximação, uma leitura facial. Eu posso ter, quando eu conecto o meu computador com o sistema da empresa, então login, logoff, né? E outros sistemas, né, também de marcação de ponto dentro da empresa, telefone tarifado, uma série de situações. Então, hoje nós temos 3 tipos eletrônicos, né? O REP C, que é o convencional, que sai a etiquetinha para o trabalhador, o comprovante. O REP P, que é através de aplicativo, normalmente utilizado aí nas maiorias das empresas, pela facilidade de controle e a modernidade, que todo mundo tem um Sem celular, dúvida. né? E também o REP A, né? Esse é um pouquinho mais, menos utilizado, porque ele depende de uma autorização, de uma convenção, um acordo coletivo, né? Sem Então dúvida. fica um pouquinho mais trabalhoso, Tá. ok? E aproveitando esse gancho, como que é a fiscalização dessa jornada, como que é feita a fiscalização dessa jornada, né? E qual o papel do E-Social nesse processo, Júdice?
Então, a fiscalização dessa jornada, o Ministério do Trabalho desenvolveu um programa onde que ele pode ler qualquer tipo de ponto. O que aconteceu? Eu tenho diversos relógios de MEP, Rodbell, Honda, então tem diversas marcas aí no mercado. Eu adquiro um e também adquiro um sistema de tratamento das informações produzidas por esse relógio. Quando o nosso relógio, ele gera um arquivo chamado AFD, Arquivo de Fonte de Dados. Contém a identificação da empresa, do empregado, o dia e o horário de marcação. Mas ele não fala se é entrada, se é saída, se é início, final de expediente. Ele é inespecífico, só registra aquele momento. Eu não sei se ele está saindo ou está entrando. Essas informações vão estar no tratamento do ponto. Então, eu pego aquele arquivo AFD, arquivo de fonte de dados, e exporto para o meu tratamento do ponto. Ele recebe e vai acomodar aquelas informações de acordo com a jornada que o meu empregado trabalha. Como é que ele sabe isso? Cada espelho do ponto, ele tem uma identificação bem simples, né? A identificação da empresa, a identificação do empregado e a carga horária que aquele empregado vai desenvolver. O que é a carga horária? É a jornada e como é que ele vai desenvolver a jornada. Então, carga horária CH, né, que a gente chama 01, das 7 às 12, das 13 às 17. Então, ele tem indicado ali quais são as jornadas que ele pode cumprir. Pode cumprir uma, ele pode cumprir mais escalas, né? 3, 4, 5 tipos de jornadas. Então, ele pega aquela informação que veio do relógio, adequa, compara com esse arquivo que chama-se AFDT, Arquivo de Controle da Jornada para Efeitos Fiscais, adequa lá no sistema e ele vai produzir, então, o controle. Ele vai saber, olha, esse daqui é a entrada, esse daqui é a saída para o intervalo do almoço, esse daqui é o retorno do almoço, esse daqui é o final do expediente, esse daqui é hora extra, esse daqui é noturno. Então, ele faz esse tratamento e acomoda. Quando ele faz isso, ele compara o horário de saída com o horário de entrada, um menos o outro em cada intervalo, né? E pronto. Ele diminui, subtrai e vai ter o número de horas trabalhadas. Aí ele divide o que é hora normal, o que é banco de horas, o que são horas extras, o que são horas compensadas e assim por diante. Então, ele produz esse arquivo. Este arquivo, somado aos outros dois, então seja AFD do relógio, AFDT, é o arquivo de fonte de dados que vem do relógio, T de tratados. Depois de tratar, justificar, tudo. E mais o arquivo onde que dá origem ao horário que ele tem que cumprir, a CJF. São disponibilizados para o Ministério do Trabalho, pode ser até via web, não precisa ser mais presencial, então isso eu posso ter um fiscal controlando 100 empresas em um dia do que um dia em cada empresa, então aumentou o nível de fiscalização, né? A profundidade e o número de empresas fiscalizadas. Sim, muito mais rápido. Ele vai comparar com um programa que é desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. Então, ele lê o layout, que é um layout padrão. Independente do programa que você compre para tratamento do ponto, esse programa está padronizado, então, o programa do Ministério do Trabalho lê qualquer tipo de programa, inclusive para os novos modelos de marcações, que é o REP A, alternativo, e o REP P, que é o por aplicativo. Então, a portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, ela já contém aí um layout para que seja produzida essa informação. O Ministério do Trabalho, através desse programa, ele lê qualquer tipo de layout. O que um auditor fiscal, e essa que é a grande diferença que nós temos que Aqui está o cerne da pergunta. provocar. O auditor ia no Ministério do Trabalho, na empresa, antes dessas alterações, ele pegava aí uma empresa, vamos supor, 400 empregados. Ele pegava uma amostra aí de 40 empregados, 10%. Pegava de 3 meses dos cartões de ponto. Então, pegava e ia selecionando. Pegava 400 empregados, se ia selecionando lá, separando 40 empregados por mês. Ele virava um cartão de um lado do outro, aquele cartão produzido pelo ponto de alavanca, né, o ponto mecânico, virava de um lado do outro, pela habilidade dele, ele conseguia ir separando os cartões e depois multava.
Então, aquela amostrazinha. Mas podia ser que estava acontecendo alguma coisa naquela empresa que ele não teve a sorte, né, de encontrar sorte para o empregador, né, e falta de habilidade É, por parte do auditor, né? sem Uma dúvida, sem escolha, dúvida. sem dúvida. Então, às vezes, passava situações. Muitas vezes eu vi o auditor pedir, ó, me separa tantos cartões. Então a gente ia selecionar os que não tinham problema para poder apresentar, né? Então lavrava aquela multa, fiscalização rápida, né? 2 dias, É 3 isso dias no mesmo. máximo, Tinha que separar um né? cantinho para ele ficar lá, não era? Exatamente, trazer um cafezinho, tudo. Quanto Exatamente. mais ele gostava do café, mais tempo ele permanecia na empresa, né? É verdade. Então, e começava, já que eu estou aqui, né? Tô lembrando aqui das Vamos lá, situações. vamos também verificar isso. Então, era um sistema manual. Então, a amostra pequena, né? E o exame da amostra muito superficial, né? Tinha que ter uma leitura rápida demais. Então, passava-se muita Sim, coisa. não era impossível. Isso estimulava o quê? A impunidade. Então, quanto que custa a multa? R$ 4.082. Vamos fazer, não tem problema. Então, isso criou uma cultura, né? Vamos fazer. É o lado mais fácil. Sim. A É mais decisão barato mais pagar fácil. essa multa do que pagar Com certeza, né? Eu todas as atinjo horas meus extras limites, devidas. uma multa não é pelo número de empregados, então é uma multa única para cada artigo, né? Então, incentivava aí sair um pouquinho, alargar um pouquinho mais, arriscar um pouquinho mais, pela falta de impunidade. Quando chegou, em 2009, essa sistemática de controle, ele analisa em 4, 5 segundos, que ele pega o arquivo AFD, AFDT, a CJEF, que nós falamos ainda há pouco, coloca no sistema e analisa absolutamente tudo. E Tudo. pode retroagir 5 anos. Então, É o isso que mesmo. nós fizemos e não queriam que ninguém descobrisse, vai estar aí aflorando naquele momento. Sim. Então, não é o presente. E assim, né? Ó, É o passado. Rapidíssimo. 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 É o Rapidíssimo. tempo de processamento aí. Crie uma fórmula, coloque os dados e processe. Processamento é rápido. É rápido. Hoje em dia, então, Segundos, né? segundos, né? Com E certeza. mesmo empresa com centenas de Então, funcionários, aí tá? vai descobrir uma série de passivos existentes que nós nunca imaginamos que iria aparecer. E, às vezes, quem controla o ponto, ele não está atento ao que está acontecendo. Então, eu trabalho no RH e faço o tratamento do ponto. Eu estou vendo que uma série de situações erradas estão ali, mas eu só justifico, eu não analiso. É um gap muito diferente entre analisar a informação que você está trabalhando. Opa, aqui tem alguma coisa diferente. Deixa eu comunicar o meu chefe, meu gestor lá, para entrar em contato com outro setor, para poder avisar. Olha, no seu setor está acontecendo alguma coisa aí a mais. Aí seus empregados estão ficando a mais no sábado, no dia da É isso semana, aí. estão trabalhando em horários insalubres. Não, se limita o quê? Vou investir pouco, o meu empregado só precisa saber do sistema, ele inserindo as informações no sistema é o que basta. Pelo contrário, ali eu tenho um momento de reflexão. Eu posso fazer um mapeamento onde que está o problema, onde que está acontecendo o meu passivo, por setor, e o setor eu posso dividir por líderes, tipo de ocorrências. Então, é um mapa que está sendo disponibilizado, só que eu não estou tendo essa leitura. Naquele momento, só estou digitando. Pela pressa, eu não tenho um momento de reflexão, onde que deveria ter. É extremamente lúcido esse relato. E é de fato isso que acontece. E aí que acontece o resultado de tudo isso depois é um passivo, criação de passivo, né? Gigantesco, Com que certeza. acaba culminando aí até na extinção de uma empresa, tá? Porque é coisa que eu já vi várias vezes acontecer, entendeu? É altíssimo mesmo. Sem amostra de qualidade. Sim. Você produz um medicamento. Pronto. Você tem um lote de 5.000 ampolas daquele medicamento. Você produz, sela a ampola, coloca na caixa e vende. Você faz isso com o seu produto? Pois é. Fica aí a pergunta, né? Não. Claro que não, né? Mas você faz isso com o seu horário, Sim, que é um produto do seu setor. Sim. Então você não tem uma amostra qualitativa do que está acontecendo no momento. Sem dúvida, Júlio, sem dúvida. Do fluxo das informações. Sem dúvida, sem dúvida. Ô, Júlio, uma outra perguntinha só para sair um pouco tem a ver também com o horário também? Isso compartilhando para quem não tem essa informação, né?
que é uma pergunta que também que já fizeram para nós aqui. Quais os limites máximos de jornada diária e semanal, e aí eu tô falando de limite máximo, tá? Diária e semanal previsto em lei. Então, nós temos isso regulado por duas fontes. Primeiro, a maior, né, que é a Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 13º. 44 horas semanais é o limite máximo e o limite diário de 8 horas. Essa regulação ela vai para o artigo 58 da CLT. Ela pode ser alargada, pode ser dilatada, se a convenção ou o acordo coletivo contiverem essa autorização. Olha, esse segmento nosso, dos trabalhadores da nossa empresa, podem dilatar sua jornada de trabalho, né? Então, em horas suplementares. Então, ele vai regular a hora extra e a hora suplementar. As duas são as mesmas coisas, ok? No máximo de 2 horas por dia. Então, além da 8ª hora, que é o limite máximo, eu posso trabalhar mais 2 horas. Mais 2 horas, correto. Ou, que às vezes fala, eu trabalho, o meu limite máximo são 7 horas e 20, que eu trabalho todos os dias de segunda a sábado, 7 horas e 20, então ainda posso fazer 2 horas acima da 8ª hora. Então, daria 2 horas e 40 minutos, é isso? Não. Eu vou ter que verificar o meu limite semanal e somar também esse limite semanal. São 7 horas e 20, eu já estou com as 44 horas, então só poderia fazer 2 horas diárias. Então, 7 e 20 mais 2, 9 horas e 20. E não seria aquela leitura 8 mais 2. 2, né? Perfeito? Então, se eu tiver aí uma compensação, tiver menos dias, né, na semana, então eu trabalho na jornada 8 horas, né, todos os dias, já posso compensar 5 dias às 8 horas, segunda, terça, quarta, quinta, eu trabalharia 1 hora a mais, né? Já estou usando uma parte desse meu estoque de 2 horas, 1 horinha já estou utilizando na segunda, na terça, na quarta, Perfeito. na quinta, para poder compensar e totalizar a jornada. Então, daquele estoque, vamos supor, coloco lá na prateleira 2 unidades, já peguei uma partezinha. Se eu quiser trabalhar um banco de horas, trabalhar um horário compensado, dias pontes, eu já tenho uma redução no meu estoque. É muito fácil o raciocínio, faz de conta que você tem um box lá, uma caixinha com essas unidades. Você vai retirando. Chegou no limite ali, você não tem mais. E tem na empresa do meu amigo, onde tudo pode acontecer, tá? E realmente Essa acontece. empresa é famosa, né? Com certeza. Ele acha ainda resíduos, né, no box anterior, né, que ele não utilizou e quer utilizar naquele dia, não. Ele Cada acha. box é diário. Terminou aquele box, fecha. Se eu não utilizei, vai ser perecível aquele resultado. Eu não posso transferir para outro dia aquele saldinho, né? Ah, mas eu não fiz horas essa semana inteira, então tenho 2 horas cada dia aí, né? Posso somar? Na empresa do meu amigo pode, na nossa não. Na nossa não, né? Ok? Perfeito, perfeito. E ainda dentro desse tema, até para fazer um complemento, que também é outra pergunta, o que são divisores de 220 e 200 horas mensais? E como que a gente apura esse número? Acho que é importante esclarecer também, porque é uma dúvida comum das pessoas. Perfeito. Então, isso daí serve mais para o empregado mensalista. Perfeito. Lá, o artigo 64 da CLT, ele fala como é que você deve determinar o salário hora. Depende da sua jornada. Então, se você tem uma jornada de 44 horas semanais, para determinar esse número, esse divisor, você vai pegar a sua jornada, 44, dividir por 6 dias, de segunda a sábado. Mas eu não trabalho no sábado, nunca trabalhei, eu tenho que dividir por 5. Não, dividido por 6. Por quê? Conforme a lei 605 de 49, que ainda vige até hoje, nós temos 6 dias úteis e um único dia de descanso na semana, que é a nossa folga, que pode coincidir ou não com o domingo. O domingo. Perfeito? Então, sempre eu vou dividir por 6 dias. Então, 44 horas, divido por 6 dias. Eu obtenho 7 horas e 33 centésimos, que equivale a 7 horas e 20 minutos.
Multiplico 7,33 por 30 dias, mês comercial definido pela CLT. Eu tenho lá 219,99,99, né? Uma dízima Dízimo. periódica, né? Então, arredondo para 220. 220. Ganho R$ 4.400. Trabalho uma jornada de 44 horas semanais. Qual é o meu salário? 4.400 dividido por 220, R$ 20 por hora. Por hora. Então, ele serve para determinar o salário hora. Para que eu uso esse salário hora? Para pagar hora extra, por exemplo. Exato. É o salário hora acrescido pelo menos um adicional de 50%. Então, esse é o fundamento. Mas eu não trabalho 44 horas, trabalho 40 horas. Por quanto que vai ser dividido o meu salário? Mesmo processo definido no artigo 64. 40 horas dividido por 6 dias. José Carlos, já cansei de falar que eu não trabalho ao sábado. Mesmo assim, a lei fala, a semana tem 6 dias úteis, só um dia que é folga. Então, divido, eu tenho 6 horas e 66 centésimos, que equivale a 6 horas e 40 minutos. 6 horas e 66 centésimos vezes 30 dias, eu tenho divisor das 200 horas. Perfeito? Então, 6 horas vezes 6 e 66 vezes 30 dias dá 200 horas. Quanto que eu ganho? R$ 4.400. Divido por 200 horas, qual é o valor da minha hora? R$ 22. Então, é para isso que serve Olha a importância. esse divisor. Olha a importância desse assunto. E quando nós fazemos, de vez em quando, verificações em folha de pagamento, nós constamos que ele trabalha 40 horas semanais, porém, a folha de pagamento está parametrizada com 220. É. Então, Aliás, isso é mais comum do que qual o salário pessoal dele, imagina. né? Ele está pagando a hora extra com uma base de R$ 20 e não de 22. Então, existe uma perda para o Então, trabalhador. tem um gap aí. Com certeza. E que depois ele sai, pode passivo reclamar e já. vai se criando um passivo já, né? Com certeza. Então, você tá falando, eu tô... Pela minha cabeça tá passando as várias situações que eu já vivi, que eu já experimentei, né? Como advogado também, Não se trabalhista. preocupe, que só ocorre na empresa do meu amigo. Ah, então, isso que é o importante, eu esqueci de comentar isso também. Só ocorre na empresa do meu amigo, né? Com certeza. Ô Júdice, outro assunto extremamente importante, Sim. também relevante de a gente levantar a bola aqui, é a questão do banco de horas. Tá? Sim. Uma questão é a gente pagar as horas extras, né? E a outra é a gente acumular essas horas num banco, né? E comenta um pouquinho com a gente aqui o seguinte, o que é, né, primeiramente um banco de horas, né? E como que ele pode ser utilizado nas empresas de forma legal, lícita, leal, de boa fé e que não gere aí problemas de passivo também para as organizações. Por favor. Então, vamos falar primeiro na utilização do banco de horas. Ela foi criada pela Lei 9.601 de 98. Quando? Governo de Fernando Henrique, que ele queria dar um estímulo e flexibilizar a legislação trabalhista, começar a flexibilizar a legislação trabalhista. Então, ele quis proporcionar para a empresa, né, uma situação um pouquinho mais justa para que ela pudesse permanecer no mercado com um preço estável. Então, eu tenho, dentro de uma empresa, eu não tenho uma ocupação da minha possibilidade de produção ou de serviços sempre a 100%. Vamos dizer aí que eu tenho uma possibilidade de ocupação da minha mão de obra em 80%. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu tenho que determinar qual a minha necessidade. Existe a necessidade de implantação do banco de horas? Então, vamos primeiro falar o conceito, como é que eu devo aplicar, depois a gente fala sobre o banco de horas Perfeito. em si, sobre a legislação. Então, a minha empresa tem uma atividade sazonal, ok? Eu sou proprietário de uma indústria de panificação. Quando que eu tenho atividade? Páscoa, então eu tenho lá a Columba Pascal, eu também tenho uma linha de achocolatado, tenho os ovos de Páscoa, tudo. Então eu começo a produzir em fevereiro. Fevereiro, março, finalzinho, aí finalizando em abril. Eu tenho 2 a 3 meses de uma demanda muito grande da minha mão de obra. Terminada a Páscoa, só vou focar em Dia das Mães, que é achocolatados. Depois, começando setembro, outubro, me Pro Natal, preparando as festas de para final de ano aí. o final do ano, né? Os diversos produtos aí, né? Panetone, chocotones
e aí essa E derivados. infinidade aí, né? Então eu vejo que a minha empresa, ela tem ciclos. Ciclos onde que eu tenho uma demanda maior, ciclos onde que eu tenho uma produtividade normal, estável, vamos supor 80% da minha capacidade produtiva de serviço, e depois eu tenho aí, dentro de uma situação, eu tenho uma redução do aproveitamento da minha mão de obra. Eu não tenho ela nem nos 80%, tenho uma demanda mais baixa. Então, o que é que eu faço? Eu armazeno horas, em vez de pagar horas extras, que eu estaria pagando normalmente, preciso ficar até mais tarde para poder atender a produção. Ok, então vou ficar em hora extra. Fiz aquele armazenamento, se eu não fizesse armazenamento, todo mês eu teria que pagar hora extra, o reflexo das horas extras sobre o meu DSR, as médias de horas extras no 13º, Sim. no aviso prévio, Todos os acessórios. indenizado e também nas férias. Então, o custo é grande. O que que aconteceu? Eu faço uma hora extra, fica como um crédito, não tem o acréscimo de 50%. Então, uma hora trabalhada por uma hora acreditada. Então, eu monto um banco, um conta corrente. Naquele momento que eu preciso, no pico de produção, eu não pago nada além. Ele trabalha um excesso e eu pago somente o salário normal. Mas tem um momento onde que eu tenho uma retração na minha produção, na prestação de serviço, que eu posso ocupar esse saldo positivo. Então, pego essa gordurinha armazenada e dou de descanso aí para os meus empregados. Então, pode ser o quê? Saindo mais cedo, faltando alguns dias, eu posso fazer uma sexta-feira, um expediente menor. Sim. Então, proporcionando um momento que eu não tenho a demanda, a saída desse trabalhador, eu pago o salário integral, mas eu vou já aproveitando aquelas horas Sim. trabalhadas e tentando a utilização o máximo possível. Chegou no momento que eu começo um novo ciclo. Então, eu vou encerrar o meu banco de horas em um momento onde que o fluxo de caixa esteja positivo. Porque senão eu vou ter que pegar ainda capital de giro para poder pagar a hora extra. Um momento onde que eu tenha esgotado o máximo possível do aproveitamento dessas horas. Ok? Então, o saldo residual seja muito pouco para pagar. Ou que eu tenha feito um cálculo onde que o meu empregado tenha a possibilidade de repor aquelas horas ociosas que muitas vezes ele ficou, Uhum. certo? Então, o que que é isso? É tornar horas improdutivas, aquelas horas onde que eu tenho aquele decréscimo de demanda da produção, em produtivas. Aquele excesso que eu tive de demanda de jornada. Eu Perfeito. pego aquele excesso e coloco aqui e libero o meu empregado. Sim. O que que acontece com isso? A precificação do meu produto fica mais estável. Então eu não tenho variações no preço do meu produto, no custo do meu produto. Sim. Precificação fica mais fácil de estabelecer. Vou determinar os momentos que eu preciso do banco de horas com o meu pessoal de produção, ou o meu pessoal de serviço, o meu jurídico e o meu financeiro. Porque eu tenho que também saber quando que eu estou positivo para poder terminar e não esforçar aí um gasto no momento impróprio. Fazendo isso, eu tenho um ótimo aproveitamento das minhas horas extraordinárias, né? Que seriam extraordinárias, passa a ser banco de horas. Então, lá no artigo 59, no parágrafo 2º, ele fala sobre as horas suplementares, que pode ser também como banco de horas. O que que é o banco de horas? Eu posso realizar horas a mais, sem um acréscimo de 50%, eu acredito em uma determinada conta corrente daquele trabalhador. Ele pode aproveitar essas horas que ele trabalhou a mais como horas de folgas. Perfeito? Então, a intenção é ter capacidade produtiva em todos esses momentos. Quando terminar esse período que nós contratamos, ou coletivo, 12 meses no máximo, ou individual, que veio a partir da reforma trabalhista, 6 meses no máximo, aí eu tenho a quitação das horas pendentes, né? Ou horas que ele deve repor, que eu posso fazer através de um desconto do salário dele, posso até programar esse desconto, ou horas que eu tenho que pagar
que aí seria assim, no término do banco de horas eu teria que saldar e como horas extraordinárias. Perfeito? O grande problema é que nós não adequamos o momento do início do banco de horas, a implantação, e também não adequamos o coletivo e o individual. Somente implantamos. Perfeito? Então nós temos uma mega ferramenta que está sendo subutilizada. Outra, é necessário ficar 12 meses? 12 meses é o limite. Eu não tenho essa necessidade. Eu posso celebrar por períodos mais curtos, que atendam à minha necessidade. É a mesma coisa que contrato de experiência. Qual que é o limite lá no artigo 445 da CLT? 90 dias ou menor período determinado em convenção coletiva. Exatamente. Se eu tenho uma ferramenta mais precisa, onde que eu posso avaliar esse meu empregado num período menor, não precisa esperar 90 Imagina. dias. 90 dias é um limite. É a mesma coisa, banco de horas é um limite. Eu posso fracionar e posso renovar. Então, eu vou atender dentro da minha necessidade, implantar quando for necessário. Ah, mas nós temos a convenção coletiva, que ela de uma forma diferente, ela determina que deverá ser 12 meses, mas eu tenho a alternativa do individual. Então, eu posso celebrar o meu grupo heterogêneo. A minha demanda é heterogênea. Eu preciso mais de um setor do que o outro, ou mais de uma função, intensivar mais as horas nesse momento do que o outro. Não precisa ser padrão. Então, é fugir da caixinha. Sim. Olha o benefício que isso traz. Perfeito. Olha o benefício. Então, é estudar a minha pecuniário que isso demanda para poder utilizar o banco de horas. Perfeito? Então, Perfeito. é personalizar, né, essa demanda atendendo aos meus gaps aí. O que eu preciso, eu vou, então, estudar, planejar o início, a minha necessidade e o término. Então, não há possibilidade no coletivo, faço individual. Então, é Entendi. utilizar mais a nossa ferramenta que é disponível. E na empresa, tinha uma história da empresa do meu amigo, inclusive, Sim. que ele me contou, que essas horas extras são realizadas de forma habitual. Então, todo mês tem as horas extras. Todo mês tem as horas extras. Ele pode usar, não é períodos de alta demanda, tá? Todos os Ok. meses, tá? Mas é só na do meu amigo, não deve acontecer nas outras, não. Perfeito. Ele pode se aproveitar do banco de horas também, Júdice? Sim. Pode aproveitar. Pode sim, com certeza, né? Então, o que que acontece? Até a reforma trabalhista, antes da reforma trabalhista, a hora extra era uma excepcionalidade. Exato. Após a reforma trabalhista, que se deu em novembro de 2017, ela veio ser permitida com constância. Então, pode sim, da mesma forma que pode utilizar o banco de horas, também as horas extras. O que é o grande problema, inclusive na empresa do seu amigo, é o excesso de jornadas praticadas. Eu tenho um banco de horas. Era a qual que é o segunda parte da limite? pergunta, você já levantou já. Mas é justamente a esse ponto que eu queria chegar, né? É o excesso, né? Exatamente. Eu não posso ultrapassar o excesso, que tem algumas consequências. Sim, sim. Tem várias, na verdade, né? Com certeza. Várias consequências. Vou fazer uma inversão de jogo agora, né? Até trazendo um pouco mais, o assunto até mais contemporâneo, inclusive. Tudo isso que a gente falou até agora, Júdice, né? Agora eu vou trazer isso para o regime de teletrabalho. Tá? Sim. É possível controlar de forma justa, correta, leal, né? E válida a jornada desse trabalhador que está e aí num regime de teletrabalho? Então, nós tivemos a reforma trabalhista, que veio trazer uma das inúmeras modalidades do trabalho remoto. Perfeito? Trabalho remoto é antigo. Sim. Até- Muita gente não sabe disso. Está previsto no artigo 6º da CLT. Tá? Tá vendo, Até- André? Não precisa saber a lei, você só precisa conhecer alguém que saiba. Que nem casa na praia, André. Não precisa ter, né? É melhor você não ter, né? Mas você precisa ter um amigo que tem, né? Pô, vou pagar com todos aqueles custos lá de casa da praia. Com certeza, né? Você paga e nós usufruímos. Poxa, então... Aceito o convite. Então, então é melhor você ter alguém que conheça, né? Com E tá aqui o nosso amigo, viu? Perdoa a brincadeira, tá? Sim. Mas em termos de lei e legislação, viu, pessoal? Ele não tem nada aqui, viu? Não tem nenhum... Ele não tá colando de nada, não. Todos os artigos de lei ele sabe de cabeça mesmo e é impressionante, cara. É impressionante, Que é tá? isso? Mas então, desculpa, viu? Eu não por me favor. contive aqui. Não me Não. contive, né? Então é possível controlar a jornada desse camarada em teletrabalho? Então,
quando nós tivemos a reforma trabalhista, o artigo 75 da CLT, ele só servia para disciplinar a multa do capítulo da jornada de trabalho. Ele falava sobre as multas. Quando foi a reforma trabalhista, ele acrescentou o artigo 75A e veio disciplinar o teletrabalho, que é uma das inúmeras modalidades que nós temos do trabalho remoto. Ok? Até lá, a jornada de trabalho no regime de teletrabalho, desde que especificado no contrato de trabalho, essa característica de teletrabalho, desde que o número de dias que ele trabalhasse em sua residência fosse superior ao número de dias que ele permanecesse presencialmente dentro da empresa e outras características, era considerado como um teletrabalho. Como teletrabalho, não se aplica a jornada de trabalho, o controle da jornada de trabalho. Então, ficava a critério do trabalhador, né, do nosso colaborador, estipular início e término da sua jornada. Da jornada. Perfeito? Né? Falar que isso daqui não tem um controle da jornada, vamos um pouquinho acima, né? A CLT, né? Nós temos aí a Constituição Federal, é a Carta Magna, é o documento máximo aí de disciplinar né? Das normas. Ele fala sobre 44 horas semanais e 8 horas diárias, né? Então, eu não posso forçar, mas fica a critério do empregado. E como não é controlada, então nós começamos a ver o quê? Alguns excessos, que nós hoje temos traduzido aí em cima de burnout, cansaço excessivo, né? E de uma série de tipos de afastamentos desses trabalhadores, né? Inclusive até a parte ergonômica, postura, ambiente não adequado, né? O estresse que ele passa, tudo então vai somando, né? E tendo um reflexo no seu organismo. Mas, voltando, em outubro de 2022, a Lei 14.442, ela veio a modificar um pouquinho o teletrabalho, né? Então, ela veio dar uma possibilidade na contratação do teletrabalho. Ele cria 3 possibilidades. Por jornada, que não havia anteriormente, por tarefa, né, ou por produção. Sendo que jornada, você vai ter que fazer o controle. Se ele ganha por hora trabalhada, você vai ter que fazer o controle. Então, neste caso, existe o controle das horas trabalhadas, as horas de descanso, os intervalos, né, concedidos, então existe. Mas os outros 2 não, ficaram como anteriormente, né, sem o controle da jornada. Quem vai dimensionar a sua jornada, por tarefa e por produção, né, será o próprio trabalhador. Perfeito? Ele vai adequar, a não ser que tenha uma especificação, uma cláusula no contrato de trabalho que o empregado e o empregador disciplinem, né, como é que vai ser conduzida a jornada. Um horário, um gap aí para iniciar uma jornada mais flexível, para poder iniciar, para poder finalizar a jornada. Olha, você deve começar das 8 até as 10 horas da manhã. Você deve terminar no máximo entre 18 horas e 20 horas. Então, Isso eles combinam entre eles. Sim, desde que conste no contrato de trabalho. Perfeito. Perfeito? Os intervalos, que ele também precisa se alimentar, tudo. Quantas e quantas vezes nós verificamos, constatando que o nosso empregado, ele deixa de almoçar, vamos supor, ele começa às 7 horas, 8 horas, que marcam aquelas reuniões, então, teoricamente, um controle da jornada, ele não tem o controle, mas tem que estar presente na reunião. Não tem como, né? E aí? Exato, porque ali naquela reunião vão discutir diversos pontos que faz parte do dia a dia dele. Então, Sim. ele tem que estar presente. Então, a princípio, eu estou obrigando ele a comparecer em um determinado momento. Vem uma reunião encadeada com outra, tudo, ele vai almoçar 3, 4 horas da tarde e rapidamente, porque ele ainda tem que entregar o serviço que foi impedido de fazer por participar nessas reuniões. Das reuniões, correto. Então, deve-se, quando possível, disciplinar o horário de início, os intervalos e também o final da jornada. Por quê? Todo esse excesso que existe, a preocupação, a tensão gerada, ela vai se somatizando e permeando o seu organismo.
Então, ele pode trazer doenças do ambiente de trabalho. O que é o ambiente de trabalho? É a sua casa ou o próprio estabelecimento que tem uma jornada excessiva. Sim. Isso você pode já encontrar disciplinado na Previdência Social, no Decreto 3.048 de 99, lá no anexo 1 e anexo 2, lista A e lista B, né? Distúrbios da jornada causados pela jornada de trabalho, jornada em excesso. Então, você pode ter apneia do sono, apneia respiratória, perdão, você pode ter distúrbio na vigília do sono, distúrbio na sua alimentação, doenças cardíacas, Sim. né? Criar aí a possibilidade de desenvolver uma diabetes tipo 2. Então, são uma série de coisas que não passam diretamente para recursos humanos, estão um pouquinho distante em algumas empresas. A empresa do meu amigo está totalmente distante de medicina e segurança do trabalho. O médico não conversa com o RH, ele é pago somente para fazer os exames médicos, mas não existe uma interatividade entre engenharia, medicina, jurídico e RH. Muitas empresas têm isso. Sim. E fazem com uma maestria muito grande, mas na empresa do meu amigo não. Existe uma displicência. Então você traduz aí uma série de problemas, doenças do ambiente de trabalho, provocado pelo ambiente de trabalho, pela jornada principalmente, pela inadequação desse ambiente que traz. Então, resumindo, não é só o teletrabalho, o controle da jornada, que agora pode ser efetivado através da metodologia de contratação. Se eu contratei por hora, vou controlar a jornada. Mas é um resultado todinho do teletrabalho que, às vezes, a empresa do meu amigo extrapola Sim. um pouquinho o bom senso. Ok? Ainda sobre o regime de teletrabalho, a empresa pode flexibilizar, e falando da flexibilização do horário, né, a gente está falando sobre isso também agora há pouco, pode flexibilizar o início e o término da jornada de trabalho sem a anuência do sindicato? No regime de teletrabalho, sim, porque fica livre para o empregado escolher o horário de início e o horário de término. Mas nós temos, fora o teletrabalho, o trabalho normal, que fala sobre a flexibilização da jornada de trabalho. A CLT, lá no seu artigo 59, parágrafo 6º, ela tem lá: o empregado poderá estabelecer uma compensação de horas dentro do mesmo mês, através de acordo tácito, escrito, então, pode ser individual ou coletivo. Então, através de um contrato, um ajuste entre as partes, eu posso flexibilizar a jornada de trabalho, sem a necessidade, que seria o mais correto, o mais adequado, de um acordo coletivo trazendo a jornada flexível. Então, como é que eu posso fazer isso na prática? Olha, Leandro, era para nós estarmos aqui gravando às 7 horas da manhã. E vai levar a gravação aí o dia inteiro. Eu cheguei às 7h10. Leandro, eu posso chegar um pouquinho mais tarde, mas também eu vou completar as horas que nós combinamos, eu vou sair 10 minutos mais tarde. Chego 10 minutos mais tarde, saio 10 minutos. Compenso no mesmo dia. Leandro, hoje eu não posso compensar, eu posso compensar amanhã. Cheguei atrasado 20 minutos, não desconta do meu salário, não. Amanhã eu compenso 10 minutos e depois da manhã mais 10 minutos. Eu fecho essa compensação. Mas, José Carlos, você não tem banco de horas. Porém, o artigo 59, no parágrafo 6º, ele não trata de banco de horas. Ele trata de uma compensação. Sendo dentro do mesmo mês, pode. Então, isso daí a gente pode ver com uma jornada flexível, mas recomendamos que faça através de um acordo coletivo ou uma convenção coletiva a instituição da política da jornada flexível. Eu posso dar um intervalo, vamos supor, tem um horário-chave, 8 horas. José Carlos, você pode trabalhar, começar o seu trabalho meia hora antes ou até meia hora depois desse horário-chave. Pode também sair meia hora antes ou meia hora depois do seu horário-chave, das 8 às 17. Então, flexibilizo isso, crio uma política. Se caso a função dele puder ser realizada dessa forma, sim. Caso
posso implantar, mas a função pode não permitir. Eu trabalho numa esteira de montagem, tá? Onde que eu faço parte de uma linha de montagem. Todo mundo começou a trabalhar, aí eu entro depois. Eu vou atrapalhar a ciclagem dessa montagem. Então, aí já não é cabível o quê? Na prática, no desenho da função dele. Não é permitido, mas a legislação permite. Então, é viabilizar essa ferramenta, né, também de acordo com a nossa necessidade. Entendido. Nota 10. Outra perguntinha feita aqui pelo nosso público. Quando o empregado compensa o sábado durante a semana e é convocado a trabalhar neste dia, qual é a jornada máxima permitida? Então, Isso aqui eu já recebi várias vezes. então vão se completando lá, enxergar o panorama lá, como um todo, né? São fragmentos que nós vamos montando como um mosaico, né? Então, Por isso que é importante você conhecer o todo, né? Com Você precisa certeza. conhecer, precisa ter noção, precisa ter ciência, principalmente o gestor, Jô, desculpa te interromper, o gestor que está no dia a dia lidando com isso, sim. né? Não tem como ficar alheio a esse tipo de E às situação. vezes a gente não tem tempo para parar e conversar com ele Sim, esses riscos, né? né? E o risco, você calcula ele depois não só no aspecto comportamental, físico, né? E no Sim. financeiro, poxa. Com certeza. Né? De novo, vou frisar esse assunto porque é importante, né? Um Tem pouco que de parar para esclarecimento. planejar, tem que parar para aprender, tem que parar para É. refletir, né? Não é só a parte técnica, né? Toda essa gestão pode ser planejada para não haver o quê? Desperdício, Sim, horas improdutivas, né? sem contar Então, isso, exatamente, desperdício, horas improdutivas, né? é Desculpa, viu? assegurar. O que é isso? Eu sempre acrescento. Muito É que é obrigado. tão importante. Mas diga lá, desculpa, pode continuar. Então, estamos falando né, Então. do compensação do sábado, compensa o sábado, né? O artigo 59, seu parágrafo 2º, ele cria a possibilidade de realizar 2 horas a mais, além da 8ª hora. Ok? Esse artigo 59, ele fala das horas extras, mas também fala das horas suplementares. O que é uma hora suplementar? A hora suplementar é aquela que excede o expediente. Ok? O que seria? É um suplemento, é igual nós vamos almoçar. Eu tenho que ingerir um tanto de proteínas e calorias naquele dia. Então, eu tenho lá meu prato lá colorido, né? Uhum. Eu Deveria tenho lá ser, né? verdura, mas eu almoço só em prato colorido, né? Prato bem decorado, tudo. Sim. A estrutura do prato, né? Um prato azul, um prato verde, né? Mas o que está ali em cima do prato aí não é tão saudável, né? Não é tão saudável, é. Então vamos lá. Eu tenho lá a quantia ideal para o meu consumo de proteína, Uhum. né? Eu tenho carboidrato, eu tenho as vitaminas através das verduras, dos legumes, né? Então, o meu prato está bem composto. Teoricamente, o meu organismo exige mais. Então, almoço, vou lá no armário, tiro um comprimido, o que é? É uma vitamina para complementar a minha alimentação. Então, tem zinco, tem vitamina B12, tem vitamina B6, tem vitamina C, que naquela alimentação, no cotidiano, faltava. A mesma coisa, eu tenho a hora suplementar. Então, é um suplemento. Eu já tenho a minha jornada completada, eu vou suplementar o que excede a minha jornada normal. Então, essas são as horas suplementares. Da mesma forma, horas que excedem, né? Então, nós temos o quê? Conhecemos elas como hora extra, banco de horas individual ou coletivo, horas de compensação de dias pontos, aqueles dias que antecedem ou sucedem feriados, né? Ou horas de compensação no sábado. Como hora suplementar, ela está regulada no artigo 59, parágrafo 2º. Qual o limite? 2 horas. Se eu já completei a minha carga horária daquele dia, 8, só posso trabalhar mais 2. Se eu completei a minha jornada semanal, eu trabalhei 8 horas e 48 minutos todos os dias, de segunda a sexta-feira, eu já completei as 44 horas. Se eu completei as 44 horas, o que eu trabalhar ao sábado é hora suplementar, porque meu sábado ficou livre. Eu já completei a minha jornada. Então, é um suplemento de horas que eu virei trabalhar ao sábado. Então,
Qual que é a regulação do artigo 59? 2 horas. 2 horas. Aí o meu amigo já está começando a ficar desesperado. Mas eu venho aqui para trabalhar 2 horas, não vale a pena. Eu trabalho 4, trabalho 6, eu trabalho 8, eu trabalho até mais horas. Pode? Pode na empresa do meu amigo. Na nossa não Na pode. nossa não pode. Ok? Então, Fica o recado. 2 horas, com certeza. Ô, Júlio, e Fica a dica. Fica a dica, né? E naquelas empresas que têm ambientes que são considerados insalubres, é permitida essa extensão, essas horas adicionais? Então vamos lá. Como que funciona isso? O artigo 192, ele fala sobre a insalubridade. O que é insalubridade? É um ambiente que apresenta substâncias nocivas que vai prejudicar a saúde do trabalhador ao longo do tempo. O artigo 193, ele fala sobre a periculosidade, a exposição do trabalhador a agentes que têm características de explosão, substâncias explosivas e inflamáveis. Gasolina é explosiva, é inflamável, ok? E depois eu tenho outras condições de periculosidade, redes energizadas, o trabalho com Perfeito, é isso mesmo. na defesa, né, do patrimônio da empresa, né, que é o vigilante, Vigilante de tem um segurança. serviço de motofrete, né? Então, a substância, às vezes, pode ser considerada na folha de pagamento como perigosa, o adicional de periculosidade, eu posso estar pagando, mas a substância ela tem a característica também da insalubridade. Por exemplo, gasolina. Gasolina é inflamável, é explosiva, mas se ingerida ou inalada ou o contato com a pele pode prejudicar a saúde do trabalhador. Então, é o ambiente que vai apresentar. Você pode pagar de uma outra forma a gasolina com periculosidade, porém também ela é insalubre. Então, eu tenho que ter o cuidado. Na norma regulamentadora número 15, ela fala sobre a medição e os cuidados da insalubridade, que nós temos a precaução. Na norma regulamentadora número 16, ela fala sobre a cautela contra os produtos perigosos, ok? O que é isso, então? É o tempo máximo de exposição do trabalhador àquele agente nocivo. Então, dependendo do tipo de equipamento individual que você tenha e proteção também coletiva, eu posso ficar mais ou menos tempo naquele ambiente. Então, você vai ter que produzir um laudo, que antigamente era o PPRA, né? Que é a norma regulamentadora número 9, que hoje é inventário de risco. Né? Nesse laudo, você vai fazer uma análise qualitativa, identificar quais são os elementos de risco naquele ambiente que prejudicam o trabalhador. E uma análise quantitativa, né? É a quantidade daquele elemento por centímetro cúbico ou outro tipo de medida naquele ambiente. Diante daquela exposição, né, a quantidade e o tipo de elemento, o tipo de equipamento utilizado individualmente coletivo, eu vou permanecer mais ou menos tempo de acordo com as tabelas apresentadas pelo Ministério do Trabalho, na NR 15, e também uma tabela americana. Então, o que é isso? Apesar, e não importa o que tipo de horas eu estou, de forma que eu estou pagando aquelas horas. Se são horas extras, se são banco de horas, se são horas de compensação do sábado, se são horas de compensação de dias pontes, não importa. É o tempo de permanência dentro daquele ambiente. Então, o nosso engenheiro vai avaliar aquele serviço naquele ambiente, qual o tempo máximo. Então, não importa o que você está pagando hora extra ou não. O mínimo que importa é isso. O que é? É o tempo que ele fica lá dentro daquele ambiente. Entendi. Não importa como. Na empresa do meu amigo, ele achou que era só passar um creme nas mãos, a empresa trabalha com combustível ali, um creme nas mãos e uma luva, e não tinha esse problema. Pois é. Mas é só na dele. Exatamente. Porque você tem inalação, tem o respingo, tem essa substância pode ficar impregnada no uniforme durante o dia na roupa. e transmitir na derme do trabalhador. Então, não é só as mãos. É uma série de consequências. Sim, com certeza. Outras que a gente nem citou aqui. Você só vai ver isso aí, vai aquilatar o dano através de um exame médico de uma doença que começou a despertar, que são as doenças originadas pelo ambiente de trabalho, pela exposição às vezes excessiva. E às vezes são despertadas muito tempo depois, Exatamente. Muito tempo depois. É até difícil de você descobrir
a origem, né? Investigar a origem disso, né? Exatamente. E tentar provar o nexo de causalidade, que aquela doença Hum. desenvolvida após o desligamento do trabalhador, ela vai se agravando, né? Mesmo não estando mais exposto ao ambiente, né? Provar que aquela doença foi provocada por aquele ambiente de Sim, trabalho foi o que ele fato já nem gerador, está né? mais ligado aí com o vínculo. Ô, Júdice, excelente. Um outro ponto muito importante que as pessoas têm perguntado também é o seguinte, é sobre a jornada de sobreaviso, né? Então, o que que é a jornada de sobreaviso e como ela funciona? Então, a jornada de sobreaviso, ela foi capitulada no artigo 244 da CLT, tá? Que é a jornada do ferroviário, que é uma profissão regulamentada. O nosso direito, né, principalmente o direito civil, ele permite que quando não existe uma norma específica, nós lancemos a mão de uma norma semelhante para disciplinar aquela situação, né? Que é aquele vácuo legislativo que Sim, tem, eu pego uma norma específica e aplico. Então, qual que seria a norma específica? Jornada do ferroviário. Sobreaviso. Ele vai ficar de plantão ali, né? Quando houver necessidade, ele é acionado. Do ferroviário, eu tenho um ramal, né? Uma linha de trem, ele chega de São Paulo, vamos supor, para Jundiaí, ele deriva uma linha para Campinas e outra linha lá para Araraquara. Então, eu tenho lá naquela malha, né? Dos trilhos, eu tenho aquela chave. Para o lado esquerdo, ele vai para Jundiaí, para o lado direito, ele desvia os trilhos e manda para Araraquara. Então, ele ficava de plantão. Ouvia o apito lá do trem, ele morava lá perto da linha do trem, ele corria lá e mudava o ramal. Então, as horas que ele ficava de plantão são remuneradas a 1/3, né, do salário. As horas que efetivamente trabalhadas são consideradas como hora extra. Existe uma polêmica em torno disso, né? De como é que deveria ser remunerado ou não, né, com hora extra, ou as horas, né, 1/3 ou não. mas isso Então, dá um podcast, sempre só houve esse uma... tema dá um podcast, Com inclusive, certeza. porque é vasto aí. E tem muita dúvida. Exato. O dia que ele dormia no plantão dele, né, Pronto, e aí? o pessoal que ia para Campinas vai todo mundo acordar em Araraquara, não é verdade? Então tem que ter bastante atenção, né? Então é importante. E isso hoje É verdade. acontece dentro da nossa empresa. Nós temos o departamento de tecnologia de informação. Muitas vezes a empresa funciona 24 horas, né? O setor de Sim, isso é comum. tecnologia de informação, e tem que alguém dar suporte ao final de semana. Uma pessoa mais qualificada, onde que tem a possibilidade de intervir no sistema para corrigir alguma falha que aconteça. Então ele fica lá na sua casa, fica lá, vamos supor, um plantão de 12 horas, 2 horas ele é acionado. 10 horas são pagos na razão de 1/3 do salário dele. Quanto que ele ganha? R$ 9 por hora. A cada hora de plantão, R$ 3. R$3. Se ele for acionado, perfeito, ele vai ganhar hora extra. Então, olha, José Carlos, entra aqui no meu sistema, está dando tal problema. Eu entro no sistema, corrijo lá, horas extras. Sim. Então, paga no mínimo com um acréscimo de 50%. Então, isso daqui eu pego como espelho a jornada de sobreaviso, lá do ferroviário. Nada melhor do que pegar aí, criar um programa, né, um planejamento, uma política de jornada de sobreaviso. Disciplinando o quê? Quantos dias o mesmo empregado pode ficar de sobreaviso durante o mês? Qual o limite de horas dele em jornada de sobreaviso? Como é que vai ser pago a jornada de sobreaviso? Na razão de 1/3, uma situação mais favorável, né? Então, isso eu faço através de um acordo coletivo, perfeito, ou uma convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho, de vez em quando, ela regula a jornada de sobreaviso. Ela dá os limites. O que tem acontecido? Né? As empresas, às vezes, escalonam o mesmo empregado sequentemente para trabalhar sábado e domingo, né? 2, 3 vezes em seguida por semana. Então, isso daí dá uma exaustão àquele trabalhador. O nível de produtividade dele diminui. A possibilidade de erros cresce. Reduz a convivência com a família, reduz a qualidade de vida do empregado e traz uma insatisfação. Ok? Nem sempre agrega. Então, a melhor forma é trabalhar de racionalidade, criar uma política onde que eu posso determinar um número máximo de dias trabalhados por mês em jornada de sobreaviso, um número máximo de jornadas de sobreaviso mensal. E como é que ela vai ser remunerada?
Então, eu faço isso através de um acordo ou convenção coletiva. Está amparado dentro do artigo 611-A da CLT. Ok? É mais racional, para, em Sem vez de dúvida. solicitar para o empregado ficar jornada de sobreaviso e deixar aberto. Sim. Fica muito frágil uma reclamatória trabalhista que ele poderia falar: na hora do almoço eu sou acionado, terminando o expediente sou Só acionado de acionado. novo. À meia-noite, 1 hora, eu recebo ligação, ou recebo um WhatsApp lá do pessoal querendo saber alguma coisa através do sistema. Então, eu fico 24 horas de sobreaviso. Então, realmente, Olha o deixa tamanho do muito passivo. aberto e são empregados especializados, cujo salário é um pouco mais alto que Maiores. os demais. Então, quando eu tenho essa massa de salário e tenho esse número de trabalhadores que estão nessa condição, o convite é revisar a posição e trabalhar de uma forma mais segura. Fazer um acordo e delimitando aí um número de participações desse trabalhador, na jornada de sobreaviso, para também não privar ele do convívio da família. Claro, poxa. Claro. Ok? Júdice, teria aqui mais dezenas de perguntas. Aliás, as perguntas, algumas delas dão episódios de podcast por si só. De tanto que Sim. dá para explorar, né? Então eu convido do nosso público, o pessoal que está nos assistindo, para conhecer os nossos treinamentos, conhecer os trabalhos que o Júdice faz aqui conosco. Eles estão disponíveis no nosso site. Os trabalhos, Júdice, até queria se aproveitar, te puxar Sim. um pouquinho, Opa. falar um pouquinho dos teus trabalhos, né? Tô falando, por exemplo, das últimas turmas que nós tivemos ali, auditoria na folha de pagamento, Sim, perfeito. especialista em folha de pagamento. São trabalhos extremamente práticos. Óbvio, Sim. tem o início lá um pouco teórico, precisa falar um pouco, você precisa abrir a mente, você precisa, né, demonstrar ali todo aquele arcabouço de legislação Sim, com que certeza. fundamenta todas as práticas que vão ser utilizadas na sequência, mas é um treinamento, são treinamentos, a gente costuma falar de hands-on, né? Então a pessoa vai sentar hoje virtual, né? Tá, mas Sim, também com nas turmas em certeza. company também presencial, né? Mas vamos sentar diante do computador aqui, você vai estar sentado aqui diante do computador, a pessoa vai estar lá na casa dela, vai estar visualizando a sua tela, vai fazer junto com você, Sim. na hora tira as dúvidas, né? Você vai fornecer prática, modelos, você vai fazer, exatamente, é a prática ali. Então não é um treinamento teórico. Com certeza. Você vai ali só, vou falar como é que funciona na empresa do meu amigo, Sim, que está com errado, certeza. incorreto, faça desse jeito. Não, não é. Tá? Você vai fornecer modelos e através desses modelos, você vai exemplificar, vai exercitar todas essas variantes, todas essas informações, todos esses perigos ou todas essas cautelas, tá? Que a gente conversou aqui hoje e muito mais, né? Então, se você quiser até falar um pouquinho do trabalho, porque ele é um trabalho extremamente prático. As avaliações do trabalho são extremamente positivas. O pessoal fala, putz, ficar 2 dias lá, olhando o Júdice, olhando o Zé lá, É, né? Óbvio, aqui na Com Cerbasi a gente certeza. faz isso de uma forma muito mais leve, né, André? A gente faz isso no estúdio de TV, né? Então, a Sim. gente tem, tem mais de uma câmera, tem corte, né, de câmera, tem iluminação profissional, microfones profissionais, tem música, né, nos intervalinhos, para ali, para dar Exato. aquela energizada, né? Só não dá para mandar o delivery de comida, que aí não tá É no um cafezinho, custo ali, né? Mas assim, a gente bota até no intervalinho ali um cafezinho saindo fumacinha, ou seja, é um trabalho profissional para tentar transmitir aquela informação de uma Sim. maneira mais leve, mais agradável, porque ficar 8 horas ali sentado, isso foi desde o início uma das minhas preocupações aqui quando a gente converteu de Sim. presencial para online ao vivo, né? Era não fazer o mesmo, né? Eu não fazer aquilo que é tradicional, aquilo comum, que é compartilhar minha tela, a câmera aqui do meu notebook me pegando, eu compartilho na tela, você vendo eu mexendo no meu mouse, e vou falando, eu apareço pequenininho ali no cantinho, você nem vê minhas expressões, eu também não consigo ver as suas, porque eu estou prestando atenção no meu PowerPoint, então não é, eu consigo enxergá-lo, eu consigo entender como que você está recebendo essa informação, né? Você consegue me ver minhas expressões, a gente compartilha muito material nesse trabalho, né, Júdice? Com certeza. Muita experiência, né? Tanto de um lado quanto do outro. É uma soma das experiências dos nossos treinamentos, né? Não fica somente naquela Não. monólogo do instrutor De aí com os maneira nenhuma. participantes, né? Não. É a interação ativa a todo momento, trocando ideia, vendo onde que nós podemos melhorar, né? A todo instante, né? Sim. E realmente esses treinamentos de auditoria sobre folha de pagamento, ele leva um questionamento que nós às vezes nem temos tempo de parar dentro da empresa para poder refletir, né? Então, um reflexo, né, do nosso trabalho, ele vai permitir uma análise de cada item da folha de pagamento, parametrização de conta, a incidência dos encargos, perdão, como é que eu faço para descobrir, né,
detectar onde estão os erros, as inconsistências, tudo para poder fazer um saneamento aí na minha folha de pagamento. A folha pode ser a de última geração, super parametrizada, tudo, mas a forma que às vezes eu utilizo a informação está incorreta. Sim, não adianta você ter uma Perfeito, Ferrari então, ali na mão. com Se você não certeza, sabe usar, com não sabe certeza. pilotar, né? E também aí a nossa folha de pagamento, ela passa por todas as etapas, é baseado em todas as observações, com fundamento legal, tudo. É um pouco chato, eu também sou um pouco mais chato, né? Um pouco mais exigente, assim, para ter um resultado final Sim, bastante proveitoso sim. para ambas as partes, né? E eu, Então, mas vale a pena investir, porque é momento de reflexão, o que eu estou fazendo tem no dia a dia, tem consistência, onde que tem os riscos, né? Então vai identificando para poder mitigar, minimizar aí a formação dos passivos, né? Previdenciários, fundiários, imposto de renda, né? E trabalhistas, né? Enfim, ter uma sim, sem tranquilidade dúvida. maior, dar uma segurança para a empresa para ela poder trabalhar mais tranquilo. Sem dúvida. E, pessoal, as avaliações, viu, do trabalho do Júdice, ah, todos os trabalhos aqui na CRBAS têm uma avaliação pós-treinamento, né? As avaliações são sempre, a média, né, acima de 9, tá? De 0 a 10, sem contar todos os comentários super positivos que o pessoal deixa para nós. Muito bom. Não tem como você passar, entrar nesse treinamento e sair dele a mesma pessoa, tá? Porque é uma carga de informação muito grande, um volume de informação que você leva também. Não é só aquilo que você adquire ali. Você leva também um conteúdo muito grande, leva modelos, né? Workflow, você leva modelos para você utilizar na sua empresa, prático, pronto, na hora já. Tá bom? E não só esses dois foram os últimos trabalhos que você fez, mas legislação Sim, trabalhista para gestores, né? sim, com certeza. Extremamente É isso importante, que nós falamos né? aqui, né? Que é tudo Então, que nós já falamos aqui, né? perfeito. Tá. Júdice, queria passar a palavra aí para você, as últimas palavras, alguma recomendação, algum agradecimento, e com isso a gente vai encerrando aqui o nosso episódio de hoje, viu? Acho que a única mensagem que eu posso deixar aí para vocês é que o aprendizado é constante. Se nós estivermos nos atualizando, nós vamos ser ultrapassados, com certeza. Hoje nós estamos diante da inteligência artificial, que vai cada vez permeando o nosso dia a dia. Nós temos que ter cuidado com isso para antever as oportunidades antes de ser pego de surpresa. Sem dúvida. Então, estudo constante, pesquisa, dedicação e ter assim, o principal, amar o que vocês fazem. Vocês podem fazer o que vocês estão praticando hoje, o que vocês não gostariam. Não? Olha, eu tenho um sonho diferente. Eu, José Carlos, eu queria ser bombeiro e queria ser médico. Infelizmente, não pude militar nessas duas profissões aí. Né? Mas eu aprendi a amar o que eu faço. E quando você ama o que você faz com mais tranquilidade. Tá? Então, é prazeroso vir trabalhar. É prazeroso estar com as pessoas. Então, tente transformar aí o dia a dia para tornar mais bacana para você. Então, aprendizado contínuo e aprender a gostar do que faz. Ok? Ô, Júdice, registro maravilhoso, viu? Esse fica para a posteridade, viu? Mas é verdade, show de bola. O que você Muito falou tem todo sentido, tá? Muito Ok. obrigado, de coração. Você sabe que você é um querido aqui na CRBaço. Suas turmas são esperadas aqui quando você vem aqui. O pessoal adora, né? Muito Fica um bom. ambiente gostoso, ambiente tranquilo, ambiente leve. É gostoso, Muito tá? obrigado. Sempre reforço para você e falo aqui na frente das câmeras e fora delas também. Você sabe o que eu falo, né? Tá? Muito obrigado, tá? E se você precisa saber mais sobre esses assuntos, precisa se aprimorar, né? Por favor, convido você a visitar o nosso site, as nossas redes sociais, tá? Tem muito conteúdo bom disponível para você lá, tá? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.